Há pessoas que vivem no serviço da casa espírita e não estudam nada. Dizem que o mais importante é fazer o bem, praticar a caridade. O que pensa a respeito? É uma compreensão bastante inadequada, imprecisa do pensamento espírita. Porque, de fato, a finalidade maior é a moralização dos indivíduos. A instrução espírita, os conceitos espíritas, a informação espiritual é para nos ajudar a nos moralizar. Aí alguém vai dizer, mas se a pessoa está fazendo bem, então não precisa de instrução nenhuma. Não é bem assim, não. Não é uma coisa tão simples, tão simplória, não. O amor, o bem, a caridade são experiências muito complexas e muito sofisticadas. Quando a gente fala do amor, o amor ensinado por Jesus, não é apenas um afeto convencional, ainda que o afeto possa trazer uma carga de amor. Ainda que o amor grandioso começa no afeto. Mas o amor que Jesus estabeleceu, o amor no sentido mais elevado, que é a caridade, pressupõe uma série de circunstâncias às vezes. Porque esse amor se comporta de maneira diferente a depender da situação. O amor, por exemplo, embutido no discurso de Jesus, pressupõe em alguns momentos sacrifício, em alguns momentos anulação de si, abdicação de algumas coisas, renúncia, e isso a gente precisa refletir, meditar e etc. Não é que está errado fazer o bem, praticar a caridade, ter boa vontade, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas negar a instrução de qualquer natureza é limitar as nossas possibilidades de fazer o bem. É claro, vou colocar de maneira bastante grosseira, bastante caricatural, mas só para a gente ter uma ideia. Imagine, por exemplo, que se eu quero consertar um sistema elétrico de uma casa e eu estudo eletricidade, eu consigo ajudar melhor, por causa do conhecimento que eu tenho. Então a instrução que eu tenho me possibilitou fazer mais o bem. Se eu, por exemplo, quero ajudar as pessoas na saúde, e eu, por exemplo, estudo medicina e me formo, me graduo em medicina, eu tenho possibilidades maiores de fazer o bem nessa área do que recomendando chá apenas para a pessoa. A instrução pode colaborar com a moralização. E, aliás, a instrução colabora com a moralização. Ademais, a instrução espírita. Allan Kardec chega a dizer em O Livro dos Espíritos, melhor dizendo, os espíritos dizem para ele, que o progresso intelectual antecede o moral. Mas o moral não acompanha imediatamente. O que isso quer dizer? Que primeiro eu evoluo intelectualmente, e por evolução intelectual não entenda apenas o desenvolvimento de titulação acadêmica, por exemplo, né? Não é você ter mestrado e doutorado apenas, não é isso. O progresso intelectual que os espíritos abordam é o desenvolvimento da mente. Quando eu leio, eu desenvolvo a mente. Quando eu reflito, eu estou amadurecendo a mente. Quando eu começo a desenvolver discernimento, eu estou amadurecendo a mente. Tudo isso é progresso intelectual. Por isso que Emmanuel coloca sabedoria e amor, progresso intelectual e progresso moral. Então os espíritos dizem a Kardec que o progresso intelectual antecede. Por quê? Porque para eu fazer o que é bom, eu preciso saber o que é bom primeiro. Então, em algum momento da evolução, o homem discerniu o que era ético do que não era, para depois tentar praticar. Agora os espíritos dizem que o progresso moral não acompanha o intelectual imediatamente. Por quê? Porque às vezes eu desenvolvo discernimento, eu me torno uma pessoa esclarecida, eu me informo, eu me formo, eu desenvolvo a minha inteligência, o meu repertório cultural, eu compreendo as coisas, mas não pratico aquilo. Eu compreendo, por exemplo, que não posso me exceder no açúcar. E apesar do conhecimento que eu tenho, apesar das informações dos nutricionistas, dos especialistas, ainda assim eu me acabo no açúcar. Então, o progresso intelectual é do discernimento, que envolve sabedoria, mas que envolve também informação, conhecimento, dados, tudo isso. É o discernimento, para depois o progresso moral. Ora, a instrução não faz parte desse discernimento? Claro que faz. E às vezes me parece um convite à ignorância, um convite a combater o estudo, como se a pessoa intelectual, a pessoa que estudasse, seja uma pessoa ruim. A ideia de que alguns intelectuais se tornam pessoas não moralizadas, que não fazem o bem, que são insensíveis ao outro, o problema não está no intelecto, está na vaidade intelectual.
Não é ruim você procurar se instruir, procurar estudar mais, procurar ter mais conhecimento, porque às vezes no meio espírita algumas pessoas, não, muito intelecto não, isso é elite, isso é não sei o quê. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, orientação do espírito de verdade. Então a ideia é fazer uma apologia do desconhecimento, porque quanto mais ignorante melhor, porque quanto mais ignorante a pessoa vai ser amorosa. Onde já se viu isso? Eu não quero dizer com isso que não hajam pessoas que tenham pouca cultura, o que não quer dizer que não esteja progresso intelectual, porque pode ser um espírito que em outras encarnações amadureceu o intelecto, então já traz o discernimento. É analfabeta nessa encarnação, mas traz o discernimento, traz a compreensão, ótimo, porque já amadureceu. Progresso intelectual é isso, é o discernimento, é a sabedoria. Mas eu não quero dizer que não haja pessoas com pouca cultura, com pouco conhecimento, com a limitação até intelectual, e seja uma pessoa do bem, uma pessoa boa, etc. Mas o espírito evolui pelas duas asas, pela inteligência ou sabedoria e pela moral ou amor. Allan Kardec recebeu a informação dos espíritos que o conhecimento do espiritismo e do mundo espiritual ajuda a pessoa a desencarnar melhor. Os espíritos disseram isso a Allan Kardec. Que o conhecimento que o indivíduo tem na vida espiritual, que o conhecimento que ele tem dos espíritos, da doutrina espírita aqui no sentido do mundo espiritual, das relações do mundo espiritual, de como funciona o mundo espiritual, esse conhecimento ajuda a alma na sua passagem para a vida espiritual. É claro que ajuda. Se eu vou viajar para um local e eu conheço o país para onde eu vou, eu conheço um pouco o que é que eu vou encontrar, eu sei um pouco o que é que me aguarda, isso me ajuda. Agora, o indivíduo que está despertando após a morte, se ele tem uma noção da vida espiritual, ele começa a reconhecer. Eu acho que foi assim, eu li na literatura espírita, olha, eu li sobre isso, eu conheço isso, do que aquela pessoa que está tateando no escuro, que não sabe nada. Tudo para ela é novo. É claro que ela se perturba mais, é claro que ela demora mais de compreender as coisas. O que os espíritos disseram é que o conhecimento do mundo espiritual não é a coisa mais importante, mas ajuda. O mais importante é o bem, é a moral, são as obras que o indivíduo fez. Por quê? Porque essas obras vai fazer com que eu desencarne de maneira mais suave, mais tranquila, com a consciência pacífica, ajudado pelo mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que o conhecimento da vida espiritual não ajuda. Da mesma forma, é melhor você caminhar num lugar com uma luz ou caminhar no escuro? Então é isso, o conhecimento ajuda. Então a gente tem que parar com isso. No meio espírita existe muito isso. A pessoa que é muito estudiosa, é muito intelectual, como se ela fosse intelectual e não fosse caridosa, não pudesse reunir as duas coisas. Né? Não tem nada a ver. Há muita gente caridosa que não é intelectual, há muita gente que é intelectual e que não é caridosa, e há pessoas que têm atributos intelectuais e atributos morais. Todos nós, no entanto, temos desafios ainda a vencer. Primeiro, que na casa espírita, estamos numa casa espírita. O bem a gente pode fazer em qualquer lugar. O bem a gente pode fazer numa igreja protestante, a gente pode fazer no templo budista, a gente pode fazer na rua, na sociedade. Mas se a gente está na casa espírita, a gente pode e deve fazer o bem, mas a gente tem que conhecer o espiritismo para que a nossa prática espírita do bem seja uma prática com noção, com discernimento. Porque senão, sem a noção, eu posso fazer o mal. Porque em determinado contexto, fazer o bem pode ser utilizar os instrumentos que eu tenho ali. Por exemplo, eu posso querer fazer muito bem, mas numa sala cirúrgica eu não tenho conhecimento de bisturi. Então eu não vou poder fazer o bem porque eu não conheço. Então se eu não conheço o espiritismo, na casa espírita que eu estou fazendo bem, eu posso estar limitando a minha ação de fazer o bem, limitando a minha possibilidade de atuar no bem. E ademais, os espíritos evoluídos, eles também são instruídos e sábios. São muito bondosos e são sábios. Por quê? Reunindo essas duas características, eles conseguem ajudar mais. Os nossos mentores espirituais, eles não são evoluídos só na moralidade, mas também na inteligência. E a inteligência deles ajuda eles a atuarem na moralidade de maneira maior. Jesus nunca fez apologia da ignorância. Ele dizia que os simples e os humildes herdariam o reino dos céus porque estariam mais abertos emocionalmente para receber a mensagem da verdade espiritual do que aqueles que estão fechados no seu orgulho. Só que os simples e humildes não têm condição nem financeira específica, nem condição intelectual. Há muita gente simples que tem doutorado e pós-doutorado e é humilde de coração e é aberta à aprendizagem,
E há pessoas que estão no meio da rua, que estão sem roupa direito para vestir, na miséria, que é analfabeta e é um poço de arrogância. Não admite nada, alguém vai falar com ele, não aceita. Ademais, não estudar a doutrina espírita não me parece ser a postura mais adequada, especialmente considerando que a doutrina espírita, nós consideramos, um acervo de conhecimentos que nos liberta da ignorância. A gente acha que amor é apenas sentir o coração batendo forte ou borboleta na barriga. Isso não, às vezes é até paixão ou é bioquímica cerebral. Amor, no sentido espiritual da palavra, ou seja, esse amor espiritualizado, é um amor que também eu decido amar. É uma atitude também consciente, é uma atitude de afeto que eu sinto, que eu me compadeço, que o intelecto não dá conta de tudo, mas é também uma atitude que quando uma mãe decide perder a noite do lado de um filho com febre, doente, para se dedicar a ele, aquilo é amor, mas ela decidiu racionalmente também. O amor no sentido espiritual da palavra é também racional, não é puramente racional. É emocional, mas também tem algo de raciocinado. Afinal, o evangelho é o quê? Senão um conjunto de ensinos que despertou a humanidade para a vivência de um estilo de vida mais pleno. Poupar ou privar a pessoa, ou privar a si mesmo desse estudo, com o argumento de que esse estudo desvia a pessoa do seu roteiro espiritual, com o argumento de achar que a pessoa está já no bem e só isso que importa, é, na verdade, uma postura bastante inadequada, uma postura, na verdade, de ignorância e que eu recomendaria essa pessoa estudar mais.